O senhor é Nestor Cerveró. Seu sobrenome do meio, como é que pronuncia? Cunhato. Cunhato. É Nestor nome valenciano. Valenciano. Nestor Cunhato Cerveró. O senhor pode, por gentileza, me confirmar o nome dos seus pais? É Nestor Cunhato. Na Espanha, o Brasil que aliás é o contrário, né? Na Espanha primeiro vem o nome do pai, depois vem o nome da mãe. Então meu pai, que morreu, faleceu há 2 anos, era Nestor Cunhato Sancho. E minha mãe é Carmen Cerveró Torrejón. Correto. A sua data de nascimento? 15 de agosto de 1951. Ou a sua profissão? Engenheiro químico. O seu estado civil? Casado. E o seu endereço atual? Então, é Estrada Neuza Brizola, 800, Casa 2. Correto. Isso é Itaipava, distrito de Petrópolis, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Senhor Nestor, nós estamos aqui na presença da doutora Alessi Brandão e do doutor Igor Arthur Raizel, que são seus advogados constituídos. O senhor confirma isso? Confirmo. Perfeito. Eu sou Márcio Schiffer Fontes e estou aqui atuando nos autos de petição 5.886, relator o eminente ministro Teori Zavascki. Estou aqui por delegação dele. E advirto ao senhor desde logo que, embora eu seja magistrado, esse procedimento não está sob a minha jurisdição. Não sou eu que decidiria a respeito dele. Como eu já disse, o julgador responsável é o ministro Teori Zavascki. Eu estou aqui estritamente cumprindo delegação e ordens dele, no sentido de tomar esse depoimento, previsto no artigo 4º, parágrafo 7º da Lei 12.850 de 2013. Esses autos tramitam perante o Supremo Tribunal Federal. Além disso, eu devo cientificar o senhor que esta audiência concorre para a homologação do acordo por parte do Poder Judiciário, ao qual incumbe neste momento apenas a verificação de sua regularidade, legalidade e voluntariedade, e que, independente dos termos que o senhor já tenha subscrito, junto por seus defensores com o Ministério Público, os benefícios da colaboração premiada, a exemplo do perdão judicial, da redução da pena privativa de liberdade ou sua substituição por restritiva de direitos, serão definidos apenas no momento da sentença pelo magistrado competente e dependerão de colaboração efetiva e voluntária com a investigação e com o processo criminal, considerando a relevância da colaboração prestada, e desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados, tudo conforme o artigo 4º caput da Lei 12.850 de 2013. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, e assim por diante. Alerto também que, ainda assim, ainda que alcançados esses resultados, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza e circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. E o mais importante de tudo, registro que tanto o Ministério Público quanto o senhor podem retratar-se da proposta ora pendente de homologação, no seu caso, inclusive agora, nesta audiência. Caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor nos termos do artigo 4º, parágrafo 10 da Lei 12.850 de 2013, já mencionado. Então, senhor Nestor, eu gostaria que o senhor me explicasse com toda a clareza como é que nós chegamos até aqui. Quando é que o senhor
tomou conhecimento de que havia uma investigação e que essa investigação dizia respeito ao senhor? Bom, na realidade, eu não sabia que havia investigação. Se eu me permite, eu vou recuar um pouco no tempo. Perfeito. O ano passado, eu permaneci muito em evidência por conta da afirmativa da presidente Dilma que eu tinha feito a apresentação sobre uma refinaria que foi comprada nos Estados Unidos e que a responsabilidade de aprovação é dela, é do Conselho, e que ela disse que só tinha aprovado porque não tinha as informações suficientes, o que não é verdade. Mas isso estou só me permitindo um recuo. Sim, à vontade. Então, iniciou-se um processo no TCU, né, que foi julgado, está pendente ainda. Né, o TCU analisa periodicamente as contas. Sim. E nós fomos, eu e toda a diretoria e o conselho, fomos acusados de ter causado prejuízo à companhia, por um negócio mal feito, tudo isso. Em paralelo, aconteceu a Operação Lava Jato. Né? Coincidentemente, isso foi no dia 17 de março de 2014, e no dia 18, o Paulo, meu ex-colega da direção, foi preso, dando início à Operação Lava Jato. 2014, isso. Isso em 2014, tá? Isso quase vai fazer 2 anos já. Correto. Muito bem. Ao longo da Operação Lava Jato, em nenhum momento eu fui vítima, fui alvo de nenhum tipo, pelo menos não me foi informado. Né? Provavelmente deve ter havido alguma investigação sigilosa, até que surgiu a delação, o acordo de delação premiada, de colaboração premiada, me disseram que o correto é colaboração premiada, não é delação, do Paulo Roberto e do Júlio Camargo, que é um lobista, né, me acusando de ter participado de negócios na Petrobras, que eu estaria envolvido. A partir daí, eu imaginei que meu nome estaria sendo investigado. Mas isso já foi no final do ano passado. Como não havia nenhum tipo de convocação, não houve nenhum tipo, para ser verdadeiro, em junho ou julho de 2014, eu fui convocado pela Justiça Federal para fazer um depoimento sobre o julgamento do Dr. Roberto Youssef. Eu fiz via precatório no Rio de Janeiro. O Dr. Moro fez algumas perguntas. Videoconferência. Videoconferência, né? Precatório, não é videoconferência que chama, né? Uhum. Bom, aí continua o processo, o julgamento, toda aquela discussão se o Conselho é responsável, se não é responsável, os bens foram bloqueados, depois foram desbloqueados porque houve um erro, o presidente... Bom, mas em nenhum momento eu fui intimado ou convocado pelo processo aqui, pelo Ministério Público aqui do Paraná, que estava conduzindo o processo do Lava Jato, para qualquer tipo de esclarecimento. Eu viajei no final do ano passado para passar o Natal com minha mulher, tem 3 irmãos na Inglaterra, né? E viajei mais ou menos uma segunda semana. Sua senhora é espanhola? Não, eu tenho passaporte. Eu tenho cidadania espanhola. A minha mulher tem cidadania inglesa. O meu sogro lutou na Segunda Guerra e ela nasceu aqui, mas ela é cidadã inglesa. Eu sou cidadão espanhol por um erro do consul. Na realidade, eu sou filho de espanhóis. Eu nasci no Brasil, mas na hora que isso já faz muitos anos, no registro, eu sou considerado cidadão espanhol. É uma figura curiosa. Eu sou cidadão espanhol natural de Rio de Janeiro. É como se tivesse uma cidade na Espanha chamada Rio de Janeiro. Tanto é assim que a minha neta tem passaporte espanhol. Porque, como houve esse erro, eu sou considerado cidadão espanhol. Além de ter o passaporte espanhol, que eu já teria direito por ser filho de espanhóis, eu sou cidadão espanhol. Né? Eu voto. Eu exerço o direito de voto na Espanha e tudo isso. Meu filho tem o passaporte espanhol e a minha mulher, por ser filha de cidadão inglês, ela tem o passaporte britânico. Né?
Bom, aí mas nós fomos para a Inglaterra, nós não fomos à Espanha. Passamos um mês de Natal lá com uma irmã que mora em Cambridge. Ela tem 3 irmãos, um mora em Londres, a outra mora em Dover e essa irmã mais nova mora em Cambridge. E eu desconhecia completamente, inclusive eu conversava com o meu advogado. E, quer dizer, qual a minha surpresa quando eu retorno, né? Eu retornei no dia 14 de janeiro, melhor dizendo, no dia 13 de janeiro deste ano, e ao desembarcar no Galeão, eu fui preso pela Polícia Federal. A Polícia Federal chamou, por favor, o senhor nos acompanhe. Estavam lá 3 representantes da Polícia Federal aqui do Paraná, que me trouxeram no dia seguinte, porque no dia 1º de janeiro, sigilosamente, o juiz de reserva tinha decretado a minha prisão preventiva sob alegações totalmente absurdas, do tipo que eu poderia fugir para a Espanha. Eu estava a meia hora de voo da Espanha, em nenhum momento eu pensei em fugir para a Espanha, em nenhum momento, agora apareceu aí estavam armando uma fuga minha para a Espanha, nunca pensei, porque eu estava tranquilo, eu estava voltando para continuar exatamente a defesa do processo junto ao PCU, junto ao CGU, que também tinha feito investigações sobre as minhas declarações de receita, né? Mas o Lava Jato nunca tinha me comunicado nada. A única comunicação que eu recebi foi a minha prisão preventiva, né? Uhum. Bom, isso é só histórico, desculpe a extensão. À vontade, vamos adiante. Mas aí houve uma correção, inclusive, porque foi mal feita a primeira alegação de prisão preventiva, foi muito mal feita. O juiz Moro retornou de férias e fez uma nova, como fosse uma correção, porque ia ser meu advogado, disse, não, isso aqui nós vamos, aliás, sempre foi o discurso do meu advogado, né? Que já vinha a ser o Edson... O Edson não, o Edson é meu advogado há muito tempo. E ele disse, não, essa justificativa aqui derruba em uma semana isso aqui. Só que, para minha surpresa, ou surpresa dele, o juiz Moro retornou de férias e emitiu uma nova ordem de prisão preventiva corrigindo os erros da que tinha sido feita no dia 1º de janeiro. Foi feita pelo juiz reserva, não é uma crítica, mas a alegação dos advogados é que era um documento muito mal redigido, que seria muito fácil a derrubada dele junto ao STJ, uma liminar ao STF. Isso dito pelos advogados, não só pelo meu advogado, por outros advogados que estavam envolvidos. E o meu advogado, desculpe, sempre numa posição muito otimista, me apresentou a Alessi, o irmão dela, que tem um escritório aqui em Curitiba, né, para trabalhar junto, para poder, já que ele fica no Rio, né, facilitar o contato. E, curiosamente, o Dr. Beno, que é o irmão da Alessi, sempre foram, porque eles estavam vivendo a experiência, eles já tinham atendido ao Paulo Roberto, já tinham participado de outros processos, eles como que manifestavam a conveniência de, com muito cuidado, né? Porque aí existe toda aquela questão ética, o meu advogado efetivamente é o Edson Ribeiro, o Dr. Edson Ribeiro, que é visceralmente contra, não só ele, né, como outros, o Dr. Nélio, são visceralmente contra, por princípio jurídico, a figura de colaboração ou de delação, né? Eles são advogados criminais e consideravam que não havia nenhum sentido eu, sem ter nenhuma condenação, permanecer preso preventivamente, sem direito a habeas corpus, que parece que é uma figura normal. Eu estou entrando numa seara que não é minha, mas que todos eles diziam, não, isso é questão de dias, né? Bom, só que os dias se sucedem, né? E houve uma primeira liminar, negada aqui pelo Rio Grande do Sul, pela TRF, né? E o meu advogado disse, não se preocupe, mas que no STJ, depois nós vamos entrar com uma liminar junto ao STF, isso vai ser
rapidamente. Por essa ocasião, saiu a liminar do HC, do habeas corpus, do Renato Duque. Né? O juiz Teori concedeu a liminar, que, aliás, havia concedido ano passado, né, ao Paulo Roberto, que depois foi preso de novo. Mas concedeu a liminar ao Renato Duque, e isso serviu como uma evidência para o meu advogado, dizendo, está vendo? A questão de ter mais uma semana, você ter paciência. Claro que é uma posição muito tranquila, né? Você falar para o sujeito, não, você fica preso mais um pouco aí, que eu vou cuidar da sua liberdade, né? É uma divisão não muito equânime, né? Da responsabilidade ou da carga. Mas, e aí começou o processo, né, da primeira acusação, né? Eu participei de uma série de audiências de testemunha aqui, depois, junto ao Dr. Moura, ao juiz Moura, e eu manifestei, eu comecei a... Ainda não como denunciado, como testemunha nessa primeira Na oportunidade. primeira oportunidade como testemunha, já como denunciado, porque já houve um primeiro... O senhor já figurava como denunciado numa ação penal e se apresentou como testemunha em outra, é isso? Isso. E aí, bom, aí já tem que melhorar um pouquinho, mas mais ou menos nessa época. Né? Mas vamos lá, de acordo com o que o senhor se recorda. Eu me recordo. Isso, nós estamos falando, eu fui preso em janeiro, né? No dia 14 de janeiro. Eu cheguei aqui, eu fui dia 13 à noite, no Galeão, foi uma experiência traumática. Você sai de um avião inglês e é preso por não ter ido para a Espanha. Isso faz parte da justificativa, que eu poderia ter fugido para a Espanha. Aqui outra coisa, que eu viajo com passaporte espanhol, eu tenho passaporte espanhol por direito. É o tipo da acusação tão absurda que os advogados, havia como que uma frente dos advogados, vai além dos advogados, não, isso é um absurdo. Alguém ser, prisão preventiva que pode, na hipótese de fugir do país. Olha, se eu tinha acabado de regressar da meia hora de voo da Espanha, e a Espanha, pelo que eu sei, não tem extradição com o Brasil. Quer dizer, se eu viajo, se me ocorre a ideia de viajar à Espanha, né, em nenhum momento me ocorreu isso, eu ia passar o resto da minha vida na Espanha. Né? Aliás, teve gente que me disse, por que você não ficou na Espanha? A Espanha não tem, pelo que eu sei, não sei, se eu falei, sabe. A Espanha não tem acordo de extradição com o Brasil. Mas, como eu não estava preocupado com isso, eu estava tranquilo, né? Eu retornei sossegado. Mas aí eu vi que passava o tempo, um mês, passavam 2 meses, e aí eu comecei a manifestar minha preocupação e a minha ideia de seguir o exemplo que tinha sido feito pelo Paulo Roberto, pelo Júlio Camargo. Aliás, o Júlio... Alberto Youssef. Não, o Roberto Youssef estava preso. O Roberto Youssef é reincidente, já serviu até de base para outras relações, foi apoiado pela Justiça aqui do Paraná, fizeram um acordo excelente com ele, fizeram um acordo excelente com o Paulo Roberto. O Paulo Roberto, apesar de ter desviado uma quantidade de recursos enorme, ficou menos de um ano em prisão domiciliar, né, porque foi considerado um colaborador padrão. Me obrigaram, inclusive, a uma... Eu fui convocado em Brasília por uma CPI extremamente desgastante, na qual o Paulo Roberto posou de vítima de um homem que estava enojado e arrependido dos feitos. E eu fiquei extremamente surpreso e curioso, porque eu conheço o Paulo Roberto há 20 anos, e o Paulo Roberto, a primeira coisa que fez, tão logo se aposentou, tão logo saiu, foi abrir o escritório para continuar fazendo aquilo que ele falou que estava enojado. Mas foi exaltado, foi quase carregado em ombros pelos deputados, porque era o relator, era quem ia acabar com o governo, havia toda uma carga política, né? E eu fui acareado com o Paulo, né? Eu tive que sofrer alguém falando mentira na minha frente, né? E posando de vítima, né? De arrependimento, e dizendo que ele estava profundamente arrependido, e foi exaltado.
Aí, isso, quer dizer, soma-se esses fatos todos, doutor Márcio. Esse é um ponto importante. O senhor vinha preso sempre lá na Não, preso superintendência? não, eu nunca, aí eu não estava preso, eu estava solto. Eu fui a Brasília atendendo a um convite, uma convocação da CPI do ano passado. Tá, mas isso no ano passado. Ano passado. Tá, correto. Mas e quando o senhor disse que foi preso no dia 13 ou no dia 14 De janeiro deste ano. Pois é. O senhor foi trazido então para a superintendência da polícia aqui em Curitiba e lá ficou. Estou lá até hoje. Na realidade, passei uma semana, houve lá no centro médico CNP, né? Mas eu, pela questão da delação, fui trazido de volta, porque lá, não é que é uma questão, mas a gente convive com todo tipo de preso, né? E aí a Polícia Federal, o Ministério Público julgou mais conveniente que eu ficasse aqui, a segurança é maior. Nessa cariação com o Paulo Roberto, ainda no ano passado, isso foi em dezembro do ano passado. O que o senhor acompanhava ou o que o senhor cogitava a respeito dessa investigação? Não, Paulo Roberto Costa já era visto como um colaborador. Não, já era visto, não, já era um colaborador. Já era um colaborador. Consagrado. Consagrado, vamos usar essa expressão, consagrado. Tá? Isso. O senhor, naquela altura, evidentemente, o senhor tinha conhecimento ou possivelmente cogitava de vir a ser implicado naqueles fatos, fossem verdadeiros ou fossem mentirosos que lhe eram assacados. Sim. Inclusive uma comissão parlamentar de inquérito, Sim. de grande repercussão. Sim. O que o senhor refletia a esse respeito? Pois eu refletia que eu iria responder a um processo. Isso já começava a ficar evidente, mas como qualquer processo no Brasil, né, você responde em liberdade. Em nenhum momento eu cogitei, tanto é assim que eu viajei para a Inglaterra, uma semana depois. O meu advogado falou, será que... Porque no dia que eu viajei, eu fiquei até, como já tinha havido essa cariação, eu até conversei com o meu advogado e falei, será que não há uma restrição à minha viagem, alguma coisa assim? Ou seja, será que eu já não estou sendo alvo de algum tipo de investigação? E não houve nada. Quer dizer, eu mostrei meu passaporte brasileiro, eu levo o passaporte brasileiro aqui e mostro o passaporte espanhol na Europa, que você passa direto, né? A diferença é essa. E voltei, aí sim fui preso. Né? O que me levou aí, retroagindo, quer dizer, vendo essa consagração, vamos chamar assim, do Paulo, a exaltação do Paulo, vendo a figura do Barusco e do Júlio Camargo, que espontaneamente, aconselhados pela advogada do Paulo Roberto, né? Se é a doutora Beatriz. Eu não sei o nome direito, eu sei que é advogada, tem um nome conhecido, sobrenome conhecido, Cata Preta. Cata Preta, né? Gente que tinha desviado uma quantidade de recursos gigantesca, né? Fez uma delação, uma série de... E foi solto. Melhor dizendo, o Júlio Camargo e o Barusco não foram nem presos. Respondendo a processo, estão soltos. Não chegaram o Paulo Roberto ainda ficou 2 meses preso. O Barusco e o Júlio Camargo nem presos foram. Sendo que o desvio de recursos deles foi muito maior do que me era imputado. Né? Bom, isso eu já raciocinando, já estou fazendo uma certa simbiose aqui da argumentação do meu advogado, que eu comecei a sentir fraca, a sentir que eu estava perdendo a guerra. Né? Embora fosse ser julgado, eu falava, aí devo muito a ajuda tanto da doutora Alice como do doutor Benos, irmão,
que, de certa forma, de uma forma ética, profundamente ética, né? Porque o meu advogado efetivo era o Edson, que de forma nenhuma delação não é necessidade, é questão de tempo, o STF vai derrubar, o STJ vai derrubar, mas eles começaram, olha, o que você vai conseguir, você não tem eu estava no primeiro processo, né? Que era a compra de um apartamento em Ipanema, pelo qual eu já fui condenado, mas já antes eu conversei e meu advogado, não vamos fazer delação, você vai responder em liberdade. Isso vai ser derrubado porque as provas não são suficientes para lhe acusar. E eu falei, olha, eu tenho um conhecimento, o fato de ser 11 anos, eu fui 5 anos diretor internacional da Petrobras e 6 anos diretor financeiro da BR Distribuidora, que é a segunda companhia do país. Né? Eu falei, pelo que eu estou vendo, o exemplo que eu estou vendo, é uma questão de exemplo. Né? É muito mais, até do ponto de vista jurídico, o que eu vou ganhar continuando preso, sendo julgado, sem... Isso o senhor está falando do quê? De mês de abril? Mais ou menos. Já depois de 2, 3 meses preso, eu comecei a cogitar fazer uma delação, porque Tá, quer fazer uma pausa? Só um segundo. Então, o senhor vinha tratando de alguns pontos que são muito relevantes. No final, agora, antes de nós fazermos essa pausa técnica aqui, o senhor vinha dizendo, então, que passou a cogitar da colaboração premiada. Sim, mas aí nós vamos ver o seguinte, que desde o final do ano anterior, o senhor já tinha passado por esse episódio, que reputa, ao que entendo, bastante significativo, da Comissão Parlamentar de Inquérito, secretariado Paulo Roberto Costa, que já era um colaborador consagrado, para usar essa expressão que o repórter descreve com bastante precisão. Enfim, e o senhor já vinha, então, depois preso, numa circunstância em que havia outros colaboradores, e o senhor já vinha também sendo, inclusive, ouvido em audiências judiciais, portanto, certamente já tinha sido ouvido também por autoridade policial, já tinha contato com integrantes do Ministério Público, a essa altura, né? No mínimo em audiência, né? Eles representando a acusação. E, finalmente, o senhor mesmo figurava como denunciado. Sim. E eu quero saber o seguinte, onde é que justamente entra essa questão da colaboração? Quem é que trouxe essa ideia para o senhor? Essa ideia foi trazida, quer dizer, o que não falta na prisão é tempo para reflexão, né? Efetivamente, eu não era inocente. Né? Então, a reflexão passa a ser a seguinte: para que eu vou continuar? Quer dizer, a delação, eu vi que, pelos diversos processos de delação que ocorreram, eu vi que era um processo em que eu teria que, por exemplo, colaborar com as investigações, né? Nos casos em que eu era acusado, né? Porque daí eu sou acusado de as minhas participações, mas se bem que, seja quais forem, eu era culpado. E eu sabia de uma série de informações que eu vi que eram interessantes, que interessariam, a princípio, ao Ministério Público. De algumas coisas que eu participei e de outras que eu tive notícia e conhecia como tinha sido histórico de envolvimento de colegas, né, e de políticos
que participaram do processo. Perfeitamente, mas vamos focar novamente. O senhor estava detido Sim. numa cela na Sim. Superintendência da Polícia Federal. Exatamente. Com agentes, com delegados. O senhor vinha sendo ouvido por delegados. Só no começo, só no primeira semana. O senhor lembra do delegado que O ouviu primeiro o senhor? delegado foi o Dr. Mawat. Uhum. Eles falavam, desde o primeiro momento, mas aí era aquela história. É melhor o senhor colaborar do que... Mas eu dizia, mas eu tenho que seguir as instruções do meu advogado. Né? De contrato tem um advogado no qual confia, lamentavelmente eu confiei no meu advogado. O exemplo que eu vi do erro de avaliação que eu fiz foi só recentemente que eu consegui, que meu filho, na realidade... Não, sim, depois chegaremos lá. Vamos chegar lá. O que eu vi, a minha reflexão foi essa, quer dizer, eu tinha culpabilidade. Né? Eu ia, de uma forma ou de outra, mesmo que eu fosse libertado através de um HC, eu ia ter que enfrentar esses julgamentos e não sei quanto tempo, mas eu teria que responder pelos crimes cometidos. E o senhor efetivamente teve contato, por exemplo, com o juiz aqui da 13ª Vara, com os procuradores, pelo menos em audiências? Eu tive contato com os procuradores. Aí, qual foi a minha decisão? Eu chamei a Licínio Beno, né, os advogados aqui, que sempre se manifestaram favoráveis, e disse o seguinte: olha, eu vou, e comuniquei ao Edson, eu vou, conversei com os outros presos, por exemplo, o Fernando Baiano, por exemplo, que fez, inclusive, a delação dele é muito baseada nas minhas informações, porque o Fernando Baiano ele faz uma série de delações que foi eu que fui, que na realidade o diretor era eu, o Fernando era o operador. Quem tomava as decisões era eu, quem decidiu pagar propina aos políticos foi eu, não foi o Fernando Baiano. O Fernando Baiano foi um operador. Né? Então, apesar de... Isso eu falei para o Ministério Público no primeiro contato. Apesar de ser uma figura que o senhor há de convir que não é... Isso me foi dito, não, você tem que mudar a imagem do delator, não é uma imagem simpática. Né? Eu tive que... Mas eu vi que era uma questão pessoal, quer dizer, eu ia ficar preso vários anos, independente porque não... enquanto que as pessoas que eu tinha dado instrução, informações que eu tinha sobre atividades irregulares dentro da Petrobras, iam ficar soltas, sem... É um misto de arrependimento, quer dizer, o crime eu já tinha cometido, né? Eu não tinha como voltar atrás, né? Mas eu tinha como reduzir, quer dizer, dentro de um esquema de colaboração. E isso eu só consegui enxergar claramente depois da conversa, que aí eu tive uma conversa decisiva com o meu advogado, falei, ô Edson, acabou. Eu não vou mais seguir teu conselho, eu vou fazer com... E vou fazer com o Beno e com a Alessi, que estão aqui, conhecem, já fizeram. Isso foi aproximadamente quando? Isso foi em maio, mais ou menos, quando houve o rompimento, assim, do... Aí ele reagiu como? Ele sempre, é o que eu digo, doutor Márcio, ele, por princípio, não só ele, né, vários advogados, dos quais que eu conversei, que representavam, os advogados das empreiteiras, que eu conheci também, né, que eram também os advogados da Camargo, do Ricardo, esse pessoal todo eu conheci ao longo dos 30 anos, 40 anos de carreira para trabalhar. Os advogados dele também eram, a princípio, o senhor vê que não foi uma coisa imediata, né? Então, eu me convenci e falei, eu fiz bobagem, eu cometi um crime, né? Um não, mais de um crime, né?
Já tenho 2 condenações e tem mais. Eu contribuí com propina para políticos. Eu recebi propina. Então, o que eu vou fazer? Acabou. É um erro cometido, não é. Vamos tentar corrigir o erro, é impossível. Agora, isso, senhor Nestor, isso aqui é muito relevante. O senhor vinha contato com o advogado e, enfim, aquilo culminou nesse, como o senhor relata, um rompimento. Isso. Rompimento nesse sentido, rompimento na decisão de dizer que vai fazer a colaboração. Iria perseguir o caminho da colaboração. Isso. Anunciou, inclusive, que buscaria o assessoramento, então, não mais periférico, mas principal da doutora Alessi e doutor Ben. Que ele, então, colocou, se o senhor puder me falar bem objetivamente, ele colocou o quê? Ele não continuaria mais? Não, ele colocou o seguinte: bom, se a decisão, você já tomou essa decisão, eu me lembro dessa conversa, acho que era eu faço questão de participar então. Ou seja, ele não quis abrir mão da condução do meu processo. Eu vou indicar meu assistente que é especializado em delação, em colaboração, e porque ele não quis sair do processo. Correto. Mas admitindo então que eu iniciasse. Foi quando foi feito o primeiro contato com os procuradores aqui do Paraná. Eu não me lembro, não precisar exatamente quando foi. Ele mandou o assistente, chamado Felipe, PhD, não sei o que e tal, mas totalmente, desculpe, eu não sou de falar mal de profissionais, mas totalmente, vamos usar uma palavra mais leve, ineficaz ou ineficiente. Uhum. Né? E a minha colaboração inicial não foi bem aceita pelos procuradores locais. Porque, bom, primeiro que eu nunca fiz colaboração, nunca tinha feito, eu sabia o que eu tinha feito. Né? E eu contei o que eu tinha feito. Mas havia um interesse maior, havia interesse de que eu revelasse o que outros tinham feito também. E outros da escala superior do governo. Né? E aí me disseram que não, que a minha delação, as informações que eu estava prestando não eram suficientes ou que eu estava encobrindo gente. Foi a primeira alegação. Né? Eu fiquei meio decepcionado, porque eu achei, bom, tomei essa iniciativa, que é uma iniciativa que me custou uma reflexão demorada e um desgaste grande com o meu advogado. E para minha surpresa, os procuradores, os delegados aqui disseram, essa informação nós já temos, ou essa não nos interessa, talvez interesse em Brasília. Bom, aí, etapa seguinte, nós abrimos, abriu o contato com os procuradores em Brasília. Né? Eu aí já num processo de, inclusive, porque existe toda uma relação, a gente está preso junto, né? Com outros. O Fernando aí também tomou a decisão de, bom, já que você vai fazer a delação, eu também vou fazer a delação. O Fernando, o advogado dele, também era contrário. Né? Inclusive, ele correu, porque como a colaboração do Fernando é menor que a minha, o Fernando é operador, né? Então, a delação dele, ele usou as informações que eu tinha, mais algumas informações exclusivas dele, lá junto com o Paulo, com outras operações que ele tinha. E foi feita, e ele foi muito melhor orientado, mudou de advogado também, teve que mudar de advogado. No caso dele, ele mudou de advogado. Né? Entrou o doutor Sérgio Vieira, que inclusive está defendendo o Renato Duque, e correu para fazer a apuração. Nós entramos em contato com a Procuradoria em Brasília, né? O doutor Marcelo Miller, que se deu ao trabalho, veio aqui, auxiliado por alguns procuradores, e fez como eu chamo de doutrinação, mas
Ele me explicou, ou seja, que eu fugisse, que eu abrisse mão da ideia, da imagem, desculpa, negativa, do delator, né? Aquela imagem do delator morre, né? No meio do crime, a delação é pior. Ele falou, não, você passa a ser um colaborador com a justiça. Falei, mas os crimes que eu cometi não interessam. Você cometeu crime, você é um criminoso. O senhor é um criminoso. Vai me chamar, ser mais novo. Você é um criminoso. Que é um negócio que você é um convencimento que não é tão simples, né? E com agravante, você é agente público. Eu falei, eu não sou agente público. Não, perante a lei você é agente público. Existe uma discussão antiga. Eu sou funcionário seletista, era, né? Da Petrobras. Nós sempre tivemos essa discussão na Petrobras. Nós não somos funcionários públicos. Mas perante a lei... A lei penal dá uma mais abrangente. É abrangente, considera como agente público. Isso é um agravante. Eu falei, sim, mas o Marcelo, o Paulo também é agente público. Mas o Paulo foi o primeiro, por isso que ele teve um acordo. Enfim, aí, depois dessa doutrinação, fizemos um primeiro inquérito, um primeiro depoimento, no qual, que aí, sim, aí eu citei uma série de políticos envolvidos, políticos de alto escalão. Tá, senhor Nestor. Naquele primeiro, eu vou desdobrar minha pergunta em duas. Naquele primeiro depoimento, ou naquele primeiro contato dos procuradores aqui de Curitiba, o senhor declarou que ele não foi frutífero. Ele se esgotou na própria conversa. Houve, naquele primeiro depoimento, o senhor lembra dos procuradores que estavam lá? Pelo nome é difícil. Estava Delton, né? Deltan, Cavanhaque não tinha delegado. Carlos, tinha algum Carlos? Carlos é o Carlos Fernandes, né? Mais alguém? Tinha um de Brasília, um rapaz mais novo de Brasília. Tinha umas 5 ou 6 pessoas. Foi colocado de alguma maneira da seguinte forma: o senhor vai ter que entregar o fulano, senão não sai colaboração. Não houve assim, nem na primeira, nem na segunda. Não houve nenhum tipo de seletividade na indicação, ou seja... Nem com base em documentos, em provas. Não. Olha, nós sabemos, nós queremos recolher esse aqui, ó. Aqui nós queremos. Não houve... Nós sabemos que o senhor sabe tal coisa sobre os fulano. Não, nós queremos a única pergunta que foi feita assim mais diretamente, não foi para o procurador, foi para o delegado Márcio, foi com relação ao acordo que eu fiz na Suíça. Uhum. Porque eu fiz, há 3 anos, eu fiz um acordo com a Justiça Suíça por conta da Alstom. O senhor deve ter acompanhado o processo que a Suíça moveu contra a Alstom, que a Alstom simplesmente ameaçou o governo suíço de fechar a Alstom na Suíça, e a Suíça encerrou o processo. E todos aqueles que estavam envolvidos, houve acordos individuais. Então, eu paguei uma multa e assinei um acordo de sigilo. Uma multa de quanto? Com 500 mil francos suíços. Certo. Mas é curioso, eles pediram uma multa e uma doação de caridade, por uma instituição que eu escolhesse. E o meu advogado suíço indicou uma entidade que cuida de crianças com deficiência mental, alguma coisa assim. Então, o total foi 550 mil francos suíços. Mas fora esse fato, então, nunca houve um condicionamento focado em alguém? Não, inclusive houve até o contrário, porque eu falei, olha, eu estou na Petrobras há muitos anos, e eu já participava junto à diretoria do governo passado. E há uma acusação que eu faço nos anexos sobre a venda da Petrobras Argentina, na época do governo Fernando Henrique. O governo passado foi o governo PSDB, na gestão do presidente Fernando Henrique. Para mim, eu considero o governo passado que eu entrei no governo justamente com o PT. O governo
no final do governo do PSDB, houve uma compra escandalosa da Petrobras Argentina. E eu perguntei, mas vocês, pelo que eu entendi, os senhores têm uma vocação, um viés político. Falaram, não. Para nós, tanto faz. Nós não temos... Ou seja, nós queremos que o senhor informe o que o senhor sabe, respondendo mais objetivamente a sua pergunta. Em nenhum momento houve... tipo assim, não, nós queremos que o senhor diga que a Alessi participou, que fulano participou. Não houve nenhuma identificação pessoal, ou seja, o Eduardo Cunha, isso, entendeu? Nem por parte dos procuradores locais, nem por parte depois dos procuradores de Brasília. Tá, perfeito. E aí aquilo, nesse segundo momento, de alguma forma evoluiu, então? Bom, então, aí, nesse segundo depoimento, os procuradores, o doutor Marcelo e mais os procuradores que vieram com ele, consideraram que as informações que eu estava prestando já haviam sido prestadas por outros colaboradores, né? Que eu não estava acrescentando nada de significativo. Assim, significativo nesse sentido. Eu estava contando... De abrir a investigação naquele caminho. De nada de que fosse um fato novo. Embora eu contasse com detalhes maiores, porque eu participei dos eventos... O senhor não era o pioneiro naquela linha. Eu não era o primeiro a falar daquilo. Embora eu tivesse as informações com mais detalhe do que o pessoal que delatou antes de mim. Porque quem participou da reunião com o Renan, com o Jader, fui eu. Por exemplo. Sim. Quem definiu o quanto o Renan ia receber de propina fui eu. Com ele, inclusive. Com ele, inclusive. Diretamente com ele, com o Jader Barbalho, na casa do Jader Barbalho. Fui eu que participei. E aí o pessoal usou informações. O Fernando, de ouvir falar, quem definiu quanto que o Delcídio ia receber fui eu. Com o Delcídio. Quem soube, quem sabia que Collor recebia propina na BR, fui eu. O pessoal não conhecia a BR, inclusive, porque diretor da BR só eu fui preso. Sim. Não por causa da BR, foi preso por causa da Petrobras Internacional, da diretoria da Petrobras Internacional. Mas os chamados crimes ou propinas da BR, só eu tinha informação. Entendeu? Sim. E para mim, a informação direta, o senhor quer dizer? Porque eu participava da diretoria. Sim. Né? Eu era diretor financeiro, então não só participava da diretoria, como tudo passava pela minha diretoria. Quer dizer, o pagamento, o valor, as quantidades envolvidas, e para quem, essas coisas, você sabe, quem recebe quem. Né? A BR é diferente da Petrobras, a BR é completamente diferente da Petrobras, embora seja a segunda maior empresa do país em termos de faturamento, mas não tem o conceito de propina, é diferente. A BR não investe em obra, a BR é uma vendedora de combustível, é uma compradora de álcool, né? Então, e uma contratadora de transporte. Então, a origem das propinas são completamente diferentes das propinas da Petrobras. A Petrobras é uma investidora, a Petrobras compra equipamentos de porte gigantesco, a Petrobras constrói refinaria, a Petrobras constrói plataforma. Então, o orçamento da Petrobras é 50 bilhões de dólares por ano de investimento. O orçamento da BR é 1 bilhão de reais por ano. A diferença é abissal. Né? Mas, de qualquer maneira, isso permite investimento. Agora, a BR fatura 100 bilhões de reais por ano em venda de combustível, dos quais uma grande parte é álcool, que é comprado das usinas, onde existe uma negociação imensa em termos de propina. A BR é a maior contratadora de caminhões do Brasil. Nós temos 10 mil, tínhamos, eu não sou mais da BR. A BR não tem caminhão próprio, a BR contrata 10 mil caminhões no Brasil. Então, essa era outra fonte de propina, que não tinha sido mencionada até então. E que, inclusive, foi a que deu origem a esse caso todo agora que saiu na imprensa. Sim, do Collor. Exatamente. E o Collor, por decisão do presidente Lula em 2009,
recebeu o direito de indicar 2 diretores. A BR tem 4 diretores e um presidente. A Petrobras agora tem 7, na época tinha 6 diretores e um presidente, né? O Collor recebeu o direito de indicar. Eu estou atropelando um pouco os fatos. Não, mas isso diz respeito. Em 2009, o presidente Lula fez um acordo com o senador Collor e fez uma indicação compartilhada. Ele indicou a presidência, o Lima, compartilhado com o ministro Lobão e com o PT do Nordeste. PT de Deda, o falecido Deda, o PT de Jacques Wagner, e deu a entender ao Fernando que ele seria o patrocinador do Lima. Além disso, ele teria direito a indicar 2 diretores, dos 4. Ele indicou o diretor de serviços e engenharia, que é o principal diretor em termos de contratação de álcool e de transporte da Petrobras, e o diretor da rede de postos. A BR tem 7 mil postos embandeirados no Brasil. Né? Então, a BR tem 4 diretores. O diretor da rede de postos, o diretor de grandes consumidores, o diretor financeiro e o diretor de serviços e engenharia. E os outros 2 manteram, ou seja, eu continuei sendo indicado pelo PMDB e pelo PT, e o Andurti, que é o diretor, todos já não são mais, né? Diretor de grandes consumidores, que é quem vende gasolina, querosene de aviação, vende para as grandes fábricas, vende óleo e combustível para as grandes transportadoras. Existem 2 diretores comerciais. Um diretor financeiro, que era eu, e o diretor de serviços e contratação de engenharia, que era o Zones. Esses 2 diretores de rede de postos e serviços foram indicados pelo Collor. Sendo que em 2013, o Collor se aborreceu com os Zones e foi falar com a presidente, e a presidente colocou à disposição dele toda a diretoria da BR, inclusive o presidente, ao qual o Fernando Collor me chamou. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa da Dilma, me chamou pessoalmente para dizer o seguinte, que ele tinha recebido a indicação, ou seja, a autorização para trocar toda a diretoria da BR, já que ele vinha se queixando que o diretor que ele tinha indicado não estava atendendo aos compromissos assumidos, mas que, como ele me conhecia, sabia do meu trabalho e não queria se meter com o PT, nem com o Lima, ele ia substituir 2 diretores, mas que eu devia o cargo a ele. Então, todo esse tipo de informação... E o BTG, então? Bom, aí nós vamos entrar em casos particulares. O BTG foi já é uma particularidade, é um dos casos que constam dos anexos, né? Em 2010, desculpa fazer um preâmbulo, as companhias distribuidoras não podem ter postos próprios. Não sei se o senhor sabe disso, no Brasil, tanto a Shell como a Ipiranga, a BR, não tem posto próprio. Os postos são de terceiros. A lei brasileira não permite que a distribuidora seja proprietária. Ela pode ser proprietária, mas o operador tem que ser um terceiro. Ela pode ter uma rede, desde que o operador seja um terceiro. E houve uma associação em São Paulo, do grupo PTG, do André, e do grupo Santiago, do Carlos Santiago. São grupos fortes de São Paulo, que tinha uma rede de 120 postos. E São Paulo é o nosso principal objetivo. São Paulo é 40% do consumo de combustível do país. Né? E houve o interesse da diretoria da rede de postos de comprar essa rede de 120 postos. O negócio foi adiante. É uma sociedade 50/50 do BTG. Esteves com o Santiago. Na realidade, não é nem o Esteves, porque o André trabalha com vários sócios. Era um dos sócios do... A BTG trabalha com diversidade de negócio. Bom, aí já estou entrando no... Sim. Mas o André é o principal sócio, né? E o Santiago tinha a outra metade dos postos. Santiago é do ramo, a BTG não é do ramo. A BTG entrou e depois até eles se arrependeram. Mas
fecharam o negócio com a BR, com a diretoria de postos, para vender essa rede de DVBR, o nome da rede, de 120 postos. Só que quando vieram falar comigo, o senhor lembra que o orçamento da BR é de R$ 1 bilhão por ano. E só essa rede de postos tinham fechado, mais ou menos, o valor fechado era de 150 milhões de reais. Eram 120 postos. E aí eu falei, não vai dar. Só se E o Lima, o presidente, não, mas tem que dar. Tem que dar porque o Collor está exigindo que seja fechado o negócio. E aí, com a minha experiência de ter feito isso na Petrobras, eu transformei investimento em custeio. Ou seja, ao invés de comprar a rede e desembolsar 150 milhões, eu propus e fiz a montagem financeira de alugar, que é como se trabalha, as companhias de distribuição de Shell, Ipiranga, trabalham dessa forma. A gente não compra, não sai comprando posto, a gente embandeira, chama. Faz contrato de 10 anos, 5 a 10 anos de exclusividade, na qual aquele posto só pode vender combustível BR ou combustível Ipiranga. Isso é a maneira de trabalhar no mercado. Então o sujeito recebe um bônus e passa a ter a obrigação de só vender combustível BR. Ou seja, tem que usar a bandeira BR, vender lubrificante BR. Isso vale para a BR, vale para a Shell, vale para a Ali, vale para a Ipiranga. E, através desse bônus, ele faz um contrato de 5, 10, 8... E assim foi feito. E assim foi feito. Qual a vantagem? Isso rendeu uma propina grande ao Collor. A vantagem é que... Paga por quem? Como? Paga por quem? Paga pelo grupo BTG e pelo Santiago. Por quê? Porque dessa forma eles não perderam a rede, ou seja, eles não venderam, não se desfizeram, como se eu pusesse... Mas mantiveram o negócio. Como se ao invés de você ter um apartamento para vender, e eu lhe proponho, vamos fazer o seguinte, doutor Márcio, ao invés de o senhor vender o seu apartamento, vamos fazer um leasing. Eu lhe alugo o apartamento por 10 anos, o senhor recebe os 150 milhões que o senhor quer receber, e ao final de 10 anos o apartamento é seu. Uhum. E para ficar nesse exemplo específico, mesmo com esses fatos delineados, essa colaboração tomou ainda um tempo. Pois é, aí o senhor teria que perguntar aos procuradores. Porque eu não sei, eles falaram o seguinte, a sua colaboração, até elogiaram o trabalho da Alessi, porque a gente apresenta uma série de anexos, né? Isso. Que vão compor o depoimento final, é isso? A proposta. A proposta de... E eles falaram, os anexos estão bons, mas o tempo... Sim, o tempo não o tempo, desculpa. Demorou. Demorou. O senhor demorou, o problema foi esse. Entre a decisão, eu fiquei muito tempo sendo retido pela delação. Nesse meio tempo, o pessoal correu. Então, houve um momento que havia 20 pessoas fazendo colaboração ao mesmo tempo, contando histórias da Petrobras, não da BR. Vamos suspender aqui só um segundo. Fazemos mais um. O senhor ia dizendo, então, das considerações dos procuradores, no sentido de que o fato de já haver outros colaboradores... Isso é um negócio que me marca muito, que me deixa muito... Quem primeiro me alertou, além do profissional, do ponto de vista profissional, que ficou nervoso, a Alessi é mais calma, o irmão o Beno é mais irritado. Foram os dois, dizendo, olha, você está perdendo seu tempo, não vai haver... Mas o Edson, não, isso aí vai ser a questão de tempo, que agora vai mudar o juiz do STJ, vai mudar. E eu sempre tive uma relação muito grande, aí entra com o Delcídio, né? Delcídio e eu trabalhamos juntos
na realidade, o diretor, quando se construiu as térmicas, o programa foi meu, porque o Delcídio entrou já como diretor, mas quem desenvolveu as grandes térmicas da Petrobras fui eu. Nós construímos a maior térmica do Brasil, a mais eficiente, foi eu que construí, lá do Rio. Nós temos 7.000 megawatts hoje, que seguram o país, não está faltando energia. E o Delcídio entrou para ser diretor de gás e energia, e eu era o gerente executivo de energia. Ainda no governo Fernando No Henrique. governo Fernando Henrique, em 99. Certo. Aí que veio o negócio da Alstom, né? Que a Alstom foi uma das fornecedoras de máquinas de turbinas para as térmicas. Né? Certo. E o Delcídio sempre mandando um recado, dizendo que eu ficasse tranquilo, né? Ficasse tranquilo, que ele estava trabalhando a meu favor. Recado via Edson. Via Edson, eu não podia me reunir com ele. Claro. E via Edson e via meu filho. Meu filho teve um papel preponderante nessa história, nessa atuação toda. Meu filho me surpreendeu. Eu fico até emocionado pela assistência. Desculpa. Não, sem problema. Sem problema. Ele participou, inclusive, de algumas reuniões aqui com os procuradores, e foi dito a ele, e o Delcídio sempre dizendo para ele, fica sossegado, que teu pai não vai passar necessidade, teu pai, você sabe que eu sou amigo do Nestor é meu amigo, Nestor. E realmente eu tinha uma amizade, pensei que tivesse, com o Delcídio, e confiava no Delcídio. E confiava na intimidade, no relacionamento que ele tem com a Dilma. Eu conheci a presidente Dilma quando ela era secretária de Energia em Porto Alegre, isso na época das térmicas. Nós estamos falando de 16, 17 anos. E tive várias reuniões com Delcídio e com Dilma, onde pude constatar a intimidade, ou seja, não é aquele sujeito que diz, não, eu sou amigo. Não, realmente a Dilma é amiga e tem uma relação de amizade com o Delcídio. Né? Então, isso me dava uma certa, também, aliado ao fato o meu advogado se empolgou com a relação com o Delcídio, porque o Delcídio conhece todo mundo em Brasília. Né? E o meu advogado começou a frequentar os gabinetes com o Delcídio, e o Delcídio convencendo meu advogado que era melhor ficar quieto. Ou seja, não fala para ele, ele vai ficar, ele usava essa expressão, ele vai ficar refém dos procuradores, se ele fizer a delação. E o grande medo do Delcídio não era, quer dizer, ele disse que foi por motivos humanitários, mas ele chegou a dar algum dinheiro para o meu... Porque eu fiquei com... O doutor Moro bloqueou meus bens todos. Eu estou desempregado, eu só recebo aposentadoria e um aluguel de um apartamento que minha mulher tem. Né? E tem que sustentar a família na casa, custa dinheiro. Minha filha faz tratamento psiquiátrico 7 dias por semana. Né? Enfim, eu tive que enfrentar essa pressão e a informação, eu recebi... bom, meu filho passou a frequentar o Delcídio também. Ele já conhecia, né, ao longo desses anos todos. E foi dito ao meu filho... E a partir de que ponto o seu filho passou a tratar com o senador Delcídio da sua colaboração? Para eu entender a correlação desses fatos, né? Houve esse segundo contato, a colaboração, entre aspas, começou a deslanchar. Né? Não, quando é que entra o seu filho, quando é que entra o senador Delcídio? O Delcídio nunca deixou de entrar, desde o primeiro momento. Mantém contato com o senhor? Manteve contato. E o doutor Edson? O Edson não conhecia o Delcídio. Eu falei, Edson, procura o Delcídio. Pedi para procurar alguns políticos. Né? E no primeiro momento, eu desenvolvi uma série de contatos com políticos, mas nessas horas houve algum movimento. Eu conheço um amigo sócio do ministro Zé Eduardo. Falei, olha, vê se... Porque a gente faz aquela ideia, sócio deve... Como em qualquer atividade humana, o relacionamento humano não vale, né? E o Edson, então, conheceu o Delcídio. Isso logo no começo. Né? E meu filho sempre participou
se envolveu mergulhou no caso. Meu filho foi fantástico. Sem conhecimento do meu filho, é produtor teatral. Você vê que não é... E produtor rural, abandonou, ele cansou do teatro, não ganha nada depois de 12 anos. Agora ele está trabalhando com... Ele chegou a se formar como agrônomo. E aí... Não podemos acordar, não há problema. Não incomoda de maneira nenhuma. O meu filho, então, marcaram algumas reuniões em Brasília, ele foi conversar, vamos conversar. O Edson conheceu o Delcídio e passou a frequentar, vamos chamar assim, frequentar o Delcídio. E o senhor sabe como é que são as relações políticas. Brasília é né, todo mundo conversa com todo mundo se conhece. Bom, pelo menos eu conheço muita gente em Brasília, o senhor deve conhecer. Mas sempre com aquela ideia Eu conheço poucas. É? Sim, mas pois não, podemos. Bom, tudo bem, então, talvez pelo tempo. O meu filho voltava e dizia, olha, não se preocupa que o Delcídio está se mexendo. Se mexendo era o seguinte, estava conversando com os juízes, está conversando com a Dilma. Uma das coisas que foi dita, que meu advogado me disse, é que numa dessas conversas, porque isso, nós estamos falando de 11 meses, dessas conversas com o Delcídio, o Delcídio, bom, virou líder do governo, despacha diariamente com Dilma, e Dilma teria dito, nós não vamos deixar os meninos presos. Os meninos é o Duque e eu. Eu conheço a Dilma há 16 anos, eu viajei com Dilma, eu trabalhava direto com Dilma, a refinaria foi discutida com Dilma, eu ia para a Bolívia inaugurar negócio, quer dizer, eu chamava a Dilma de Dilma, antes dela ser presidente, não é arrogância nem nada, porque eu conhecia ela como secretário de Estado, e eu, diretor da Petrobras, não ia chamar de doutora Dilma, eu chamava de Dilma, né? E ela me chamava de Cerveró, não sei porquê, porque meu nome é Nestor, né? O pessoal aqui passou a me chamar de Cerveró. Eu, na Petrobras, sou conhecido como Nestor, na mídia que passei a ser conhecido. Mas com esse tipo de informação, e que depois dessa reunião que houve, na qual os procuradores, o procurador Marcelo falou, não, senão o seu depoimento não é suficiente, falou para o meu filho. O meu filho falou, olha, o senador Delcídio falou que tem condições de conversar com juízes, com Teori, bom, não sei o nome, não estou dizendo, que ele tem acesso e que a STF é questão de dias. O Marcelo falou para o meu filho, olha, o seu depoimento não adianta. Só com o seu depoimento eu não vou reabrir o caso. Isso foi lá por que mês? Isso faz 2 meses, 3 meses. 3 meses. Certo. 3 meses. Porque o negócio demorou muito você recebe uma informação, alguém chega para você e diz assim, não, a presidente do país falou, os meninos não vão ser presos. Tem que tomar conta dos meninos. Ué, você fica... Bom, embora já tivesse dado início, já tivesse havido contato e tal, mas nada oficial. A gente preparou os anexos e encaminhou os anexos, eles gostaram dos anexos, mas, como qualquer tipo de anexo, eu não tenho recibo de propina, ninguém dá recibo de propina. Sim, agora, na verdade, o senhor diz isso, teria partido da presidente Dilma, em função do que o doutor Edson falou, que o senador Delcídio falou, que a presidente Dilma teria dito. Teria dito, exatamente. Não, só para ficar claro. Não, é evidente. Não, eu nunca tive nenhum contato direto com nenhuma... Não, mas o Delcídio é líder do governo. Sim, e não só líder do governo, como eu sei da relação de intimidade que ele tem com a Dilma. Sim, pois então. Mas então, com base nessas informações... Aguardou-se. Quê? Aguardou-se na colaboração. Não houve aguardo, houve uma exigência não foi uma exigência, houve uma necessidade que o meu filho falou, o que eu faço? Meu filho, não tem... o procurador diz que o meu depoimento só não serve.
sobre esse tipo de afirmação. Que o Delcídio tinha conversado com ele. Bom, aí entra a questão financeira, né? Perfeito. O Delcídio adiantou 50 mil reais para o meu filho, para pagar as contas em casa. Nós estamos sem dinheiro em casa. E surgiu essa hipótese, então, de que se eu ficasse quieto, eu passaria os anos correspondentes à condenação, aquela história de um sexto, sei lá, 3, 4 anos, eu seria o Marcos Valério que ele manteria a mesada e que já tinha conversado com o André, e até desconhecia essa relação. Francamente, eu não sabia dessa. O Delcídio com o André Esteves. Com o André Esteves. O André, desde que eu não mencionasse, o André tinha pavor de ser envolvido nessa questão dos postos. Ele garantiria uma quantidade de dinheiro significativa para eu passar 3 ou 4 anos na cadeia. Porque independente dessa relação Delcídio Amaral André Esteves, o senhor de fato tinha elementos de informação deveras prejudiciais ao André Esteves. Olha, eu não sei se são deveras prejudiciais, pelo jeito ele considerou deveras. A informação que eu tinha era essa, da venda da rede de postos. Fora isso, não tinha mais nada contra isso. Mas segundo o senador Delcídio, via doutor Edson, o André Esteves é que bancaria meu sustento. E aí, isso meu filho falou para o procurador. Inclusive, desde que o senhor, evidentemente, nada falasse ou não os implicasse? Desde que eu não os implicasse. Porque a delação já tinha sido encaminhada aos anexos. Então, eu teria que, na minha delação, não envolver o Delcídio, nem contar essa história do BTG. O que era... a do BTG poderia ser, falando de forma prática, poderia até ser, embora já tivesse escrita nos anexos, mas eu poderia negá-la. A do Delcídio era muito difícil, porque o Delcídio já tinha o Fernando Baiano, o Fernandinho, falado sobre isso, o Musa falado sobre isso. Quer dizer, o Fernando, na realidade, eu vou fazer mais um parênteses, o grande interesse do Fernando, e por isso que a delação dele correu tão rápida, é para ele poder acusar o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha se transformou, que eu confirmo isso na minha delação. Eduardo Cunha entrou no negócio das sondas, exercendo toda a força dele para obrigar o Júlio Camargo a pagar o que não tinha pago para a gente. Exato. Tá? Então houve uma... Em tese. Hein? Exato, digo eu em tese. Em tese não. Não, mas o senhor é que fala com propriedade. Eu estou falando em tese. Né? Mas eu falo porque eu sei disso e nós levamos uma volta do Júlio Camargo. O Júlio Camargo se comprometeu a pagar 20 milhões de dólares de comissão, de propina, como eu aprendi, é propina, não pode ser comissão, propina, sobre a segunda sonda. Somente pagou 2 milhões, adiantou 2 milhões. Dinheiro esse pago compôs a parte de 6 milhões de dólares que eu passei aos políticos e depois se negou a pagar o resto, dizendo que a Samsung não pagava. Até que em 2011, o Fernando foi atrás do Eduardo Cunha chamou o Júlio Camargo e falou: se você quiser continuar trabalhando na Petrobras, você vai ter que pagar. Isso faz parte da delação do Fernando. Certo. E aí houve um interesse muito grande para poder envolver o Eduardo Cunha. Eu não tinha ninguém com esse... Eu confirmo isso, porque eu não recebi nada do Eduardo Cunha, nem tenho... Eu mal conheço o Eduardo. Mas o meu filho falou sobre essa questão da oferta do Delcídio e do Delcídio, né? Porque, na realidade, o André não participa da reunião. Quem participa da reunião é Delcídio, o Edson. Mas talvez pudesse vir a participar. Ele participou indiretamente através de conversa do Delcídio com ele. Não é? Mas isso não foi gravado e meu filho falou: olha, isso foi dito, foi assim. E o procurador falou: isso não é suficiente. Nesse contexto já
dessas últimas semanas de Isso, negociação não, da corporação. isso tem quase 2 meses. Certo. Por quê? O Marcelo falou, o depoimento de um filho é um depoimento, é uma palavra sua dizendo que lhe foi oferecido vantagem financeira para o seu pai ficar quieto. Essa foi a argumentação usada pelo procurador. Quer dizer, não houve nenhum constrangimento. Ele falou, isso não é suficiente. Isso não é prova incriminatória, isso não é nada. Só se houver algo que possa incriminar. E aí, para minha surpresa, eu falei, bom, então o que a gente faz agora? O meu filho, dentro de uma coragem que eu nunca imaginei que ele fosse capaz disso, orientado pelo pessoal, e eu mandei uma carta para o meu advogado dizendo o seguinte, Edson, dentro da nossa amizade, porque eu considerava o Edson meu amigo, por favor, ajude meu filho a conversar com o Delcídio e tomar uma solução. Porque a minha visão é que eles iam conseguir, dadas essas informações, iam conseguir o STF a liminar, ou um julgamento do HC, do habeas corpus. Porque o Edson repetia, não, fica tranquilo, mais uma semana, mais 2 semanas, agora vai mudar a turma do STJ, porque eu estou com um processo no STJ e no STF. Vai mudar, que isso está sendo repetido não só para mim, está sendo repetido para todos os empreiteiros, que vai mudar, o pessoal da Andrade Gutierrez está baseado, já houve um voto favorável ao HC dele, no STJ, e eu mandei uma carta através da pessoal, Edson, minha família está sem, minha mulher está fazendo, eu não tenho, depois eu não posso vender meus apartamentos, eu não posso vender nada. Eu não tenho recurso, eu não tenho, minha aposentadoria da Petrobras é mínima. É um erro, porque eu passei de ganhar 110 mil reais por mês para ganhar 10 mil. O salário teve essa pequena redução quando eu deixei de ser diretor da Petrobras, fora os bônus e tudo isso. Né? E eu não tenho mais nada. Os apartamentos estão bloqueados, não posso vender. Tem um aluguel de um apartamento de 7, 8 mil reais, coisa assim. E que dá para isso, só minha filha gasta mais do que isso com o médico. Bom, aí eu falei, Edson, me ajuda. Assim, em nome nosso. Aí o Edson foi lá e conversou, insistiu com o Delcídio, marcou uma nova reunião, na qual meu filho foi e convidou, e meu filho insistindo para ir junto. Porque a maior parte das reuniões acontecia, o Edson tem essa facilidade, o Edson vivia em Brasília, o Edson se empolgou com Brasília. O Edson já morou em Brasília, o irmão dele tem escritório, o Edson já foi advogado em Brasília, então Brasília é um território que ele se movimenta bem, né? E ele gosta desse contato com o ministro do STF, e despachar com o ministro do STJ, e despachar... Falou, não, fica sossegado e tal. E o Delcídio marcou uma reunião, aceitou marcar uma reunião, e meu filho foi na marra, foi junto, eu vou junto. A reunião seria só o Edson e o Delcídio. Já tinha sido aventada a possibilidade do pagamento da mesada. Meu filho sentou e o Delcídio não fez segredo nenhum. E aí é a famosa gravação. Meu filho foi com, eu não sei, gravador, celular. Eu falei, Bernardo, pelo amor de Deus. Ele, não. Você não sabe que o que você está falando. Esse Edson é um filho da puta. Ele está te vendendo. É desagradável esse tipo de coisa, né? Porque você confia na pessoa que o Delcídio tinha pavor de ser acusado, eu sabia. Mas o Delcídio é a função dele, ele estava no meio, ele sabia. Agora, que o meu advogado estava jogando contra, né? E meu filho manifestou, pai, você não tem ideia o que é conversando lá.
Ele chegou a dizer para o meu filho, não, vamos aproveitar que o André está disposto a bancar, o André tem dinheiro para cacete, e ele vai, você pode ganhar muito dinheiro. Ele poderia ganhar muito dinheiro, porque uma das preocupações do Edson era a remuneração dele. Eu tinha um contrato de abertura, que a Petrobras só paga a parte do TCU. Nós temos aquele seguro de diretores que cobra, mas parte criminal não. Só a parte relativa a TCU administrativa. Né? E eu tinha um contrato com o Edson que eu não tinha dinheiro para pagar o Edson, ele sabia disso. E o Delcídio garantiu a ele que, eu não sei até que ponto o Delcídio pagou a ele. Meu filho disse que o Delcídio chegou a pagar os honorários dele e acenou com essa possibilidade. E o Edson falou, isso dito pelo meu filho, para mim. Não, o Edson está de olho no dinheiro do André. Isso já faz menos tempo. E foi agora, tem um mês, mais ou menos. E depois disso? Aí meu filho foi nessa reunião. E nessa reunião, que durou 1h e pouco, né? Essa famosa, meu filho conseguiu, dentro de uma frieza que eu não teria essa frieza, ouvindo o Delcídio, o Diogo, que é um rapaz até me surpreendeu, que é assistente, chefe de gabinete do Delcídio, e o meu advogado, falando sobre essa questão, que eu estaria garantido, eu receberia R$50 mil por mês, e que o André daria 4 milhões. 4 milhões seria mais ou menos os honorários e tudo isso. Quer dizer, que eu receberia um dia. E aí, nessa segunda reunião da gravação, entra uma coisa que não tinha sido, pelo menos na primeira, não tinha sido discutida, que é a tal fuga. Isso em nenhum momento tinham falado comigo, nem com meu filho, mas aí surge aquele esquema que eu iria... Bom, o senhor deve ter visto. Isso não é tão raro de acontecer. Eu sei de gente que fez isso. Que vai para... Bom, nosso querido Catiola fez isso. Foi para o Uruguai, não é difícil estar no Paraguai, e o Falcon do André me levaria à Espanha. Isso apareceu na gravação. Sim, a gravação está aí. Né? Tá aí. E depois disso? Depois disso, eu ficaria... Não, eu digo, o seu filho tinha a gravação. Sim, aí com isso, ele e a doutora Alessi marcaram uma reunião com o procurador, né? Bom, Alessi pode me corrigir, porque eu aqui preso... do que o senhor sabe. O que eu sei é isso. O que chegou ao senhor? O senhor está aqui preso, e aí? Não, aí meu filho, de posse, para minha surpresa, porque essa reunião foi tentada durante quase um mês. Normalmente, meu filho, não, mas eu preciso falar com o Delcídio, O Edson se recusava a levar meu filho para conversar com o Delcídio. Ele preferia ele ser o senhor da situação. Né? Até que meu filho, eu mandei esse bilhete para o Edson e falei, mas um bilhete no sentido de ajuda, de financeira, não era para armar nenhum esquema. E acho que o Edson ficou, e muito pela persistência, que meu filho é cara de pau. O fato de ser ator, ele tem essa facilidade a frieza de representar que está ali preocupado e não perder e ficar 1h30 conversando, né? Ficar 1h30 conversando, deixando e envolvendo e escutando as conversas. Quer dizer, isso foi conseguido tem um mês, mais ou menos. E aí, de posse dessa gravação, isso foi apresentado ao doutor Marcelo. Mas e o senhor aqui? Quando é que o senhor soube? Olha... Eu soube o seguinte... isso faz o quê? É que o tempo... Foi você que me falou? Quando é que o senhor foi levado para assinar? Assinar? Não, eu não fui assinar nada. Assinar? Não, peraí.
Eu quero entender como é que chegaram da Ah, reunião da gravação sim, até sim. a assinatura do acordo. Não, aí eu soube, a Alessim diz assim, que a Alessim sempre é uma pessoa que tem uma fé extraordinária. Eu sou um cético, por natureza. Eu nunca acreditei que meu filho fosse conseguir, que eles fossem falar daquele jeito na frente do meu filho. Francamente, doutor Márcio, para mim, primeiro que eles já tinham falado, mas nem imaginavam, isso já tem uns 2 meses, 3 meses, sobre isso. Não sobre a viagem, não sobre a fuga, mas tinham falado sobre o dinheiro. E que eu ficasse quieto. Mas que depois tivessem a pachorra de repetir o assunto e envolver mais uma figura, que seria a fuga. Meu filho conseguiu, aí sim já estava preparado, e gravou. A Alessim falou, olha, sucesso. Você viu? Eu tenho fé, tem que ter fé. Eu sou ateu, não tenho. O pessoal fica dizendo que você tem que acreditar. Seu filho, o Bernardo, gravou. Só que eu não fazia a menor ideia do que estava gravado. Até hoje, francamente, eu não escutei a gravação do meu filho. Eu não falei com meu filho ainda depois disso. Eu só escutei alguns trechos de televisão que ele fala alguma coisa. Sim, mas é a doutora Alessi Aí a informou doutora senhora. Alessi e o Bernardo marcaram um encontro no Rio, porque o Marcelo fica no Rio. Aliás, mora no Rio, ele fica em Brasília, mas mora no Rio. E apresentaram a gravação da conversa. Depois disso, dentro de um sigilo muito grande, porque havia um medo de vazamento, como aliás andou ocorrendo aí da Polícia Federal, mandando informações para Brasília, para informar ao BTG. Está havendo um inquérito aí, não vou entrar nisso, mas está havendo um inquérito hoje mesmo de manhã, porque houve copiaram, eu guardava na minha cela as anotações, os rascunhos das anotações, né? E foi feita uma cópia e enviada para Brasília. O Carlos, o André Esteves tinha cópia das minhas anotações. Uhum. Sim, e aí como é que chegaram E no acordo? aí os procuradores mantiveram um sigilo total, tanto que a minha conversa para essa assinatura foi feita no centro médico, numa sala, porque o centro médico é um movimento enorme, gente para tudo até lá, ninguém está pouco ligando para os outros. E lá ficamos 6 ou 7 horas conversando. E eu assinei um tal acordo. Com base, então, não nos depoimentos prontos, Não, uma série de depoimentos. alguns prontos, A não maior parte todos, deles, agora, ou boa parte deles. boa parte deles, correto. Pelo menos os que interessavam. Né? Uhum. Senhor Nestor, os seus esclarecimentos aqui são bastante eloquentes e eu quero, porém, focar ainda na seguinte temática. O senhor tem conhecimento, tem noção de que a homologação representa uma verificação formal do acordo? O senhor tem consciência disso? O fato de o acordo ser homologado não significa necessariamente que o senhor vai auferir os benefícios que estão previstos no acordo. Porque essa aferição para fim de benefício vai se dar, como eu esclareci no início do depoimento, vai se dar no momento próprio por magistrado competente. Esse procedimento de homologação está se dando perante o Supremo Tribunal Federal, porque implica pessoas com prerrogativa de conforto privilegiado. Mas o eventual benefício a que o senhor fará jus dependerá daquelas condições que eu esclareci no começo, da eficácia da colaboração. Dependerá, então, do quanto, da quantidade e da qualidade da informação que o senhor vai prestar, não só daquela que o senhor presta agora, porque essa que o senhor presta agora nesses depoimentos de colaboração, se prestam para fins de colaboração. Essas informações para fins de uso criminal, vamos dizer assim, vai depender da devida produção nos procedimentos respectivos.
De modo que é muito provável que a sua participação, vamos dizer assim, nisso, vai se protrair muito no tempo. O senhor vai se prolongar muito no tempo, de modo que o senhor será chamado muitas e muitas vezes. Os seus depoimentos, não raro, serão colocados em dúvida, serão contraditados, evidentemente, por aqueles que venham a ser prejudicados, processualmente prejudicados pelas informações que o senhor venha a prestar. Pois não. Isso. No caso prático. Vamos ver se será possível a resposta, mas não, no caso formular prático, a pergunta não a do Delcídio existe a prova da gravação. Então, quer dizer, nesse caso... Certo. Mas, no caso, vamos lá, no caso do André e do Santiago, no negócio da venda de postos. Né? Isso aconteceu, está registrado, houve a negociação, os 120 postos foram embandeirados, cada um com um contrato e tal, 150 milhões, e houve um pagamento de comissão, de propina ao senador Collor. Eu cito isso na minha gravação. Agora, evidentemente, ninguém passa recibo de propina. Correto. Né? E, dentro do que o senhor está dizendo, isso aí vai haver, imagina-se que haja não só protocolo. É possível que se deflagre uma persecução penal a minha pergunta, voltada a apurar esse fato. Não é só o Collor, tem gente mais importante que o Collor que está sendo citada. Sim, certo. Gente de primeiro escalão da República. Uhum. E, do mesmo jeito, nunca passaram no recibo, receber o dinheiro, gastaram. Sim, é isso que eu estou dizendo. Mas tudo isso será objeto de uma verificação nos momentos processuais oportunos. Só o que eu quero insistir com o senhor é que o fato de o senhor celebrar o acordo e o fato de esse acordo ser homologado não representa automaticamente que o senhor vai receber o benefício. Eventuais benefícios, o Ministério Público propõe-se até a pedir que o juízo faça isso, pedir que o juízo faça aquilo. Mas nada disso é automático. Relacionado a essa mesma questão que nós estamos trabalhando aqui agora. Vamos colocar a coisa da seguinte maneira. Ao assinar esse acordo, mesmo ele homologado, o senhor não perde direito a nada. Inclusive, não perde o direito ao silêncio, por exemplo. O senhor, ao assinar o acordo, o senhor abre mão ao direito ao silêncio em relação àquilo que o senhor está acordando. Nada impede que, num dado momento, o senhor se arrependa e diga o seguinte: não, agora eu quero voltar a exercer o meu direito ao silêncio. Ninguém poderá retirar isso do senhor. Evidentemente, isso será ponderado para fins dos benefícios que o senhor pretende ou que almeja. É possível, por exemplo, hipoteticamente falando, até depois que o senhor fala tudo, ou fala 90%, o senhor diz: não, agora eu não quero mais falar. É evidente que isso seria extremamente prejudicial ao senhor. Seria extremamente prejudicial ao senhor, mas o senhor pode fazer. Então, esse é um aspecto muito importante. Sim, seria o caso se eu tivesse não falado sobre o Delcídio. E isso casa com essa questão que eu estou colocando. O senhor vai ser chamado muitas e muitas vezes, seja pessoalmente, seja por videoconferência, seja por carta precatória. Tá? E essas informações todas serão colocadas em procedimentos criminais. O senhor vai ser chamado, o senhor vai ter que prestar inúmeras declarações. Mas a minha, desculpe incomodar, interrompendo, mas justamente a minha pergunta é essa. Isso eu já imagino que seja chamado, porque tem uma série de pessoas que são citadas aí nas minhas colaborações. Mas o fato de, no caso, se tem um exemplo, de que não
De que seja de difícil comprovação. Não, difícil não, é total de dificuldade. Eu não tenho como comprovar que o Collor recebeu dinheiro, ele nunca passou recibo. Isso vai de uma avaliação sua, da sua defesa e do Ministério Público, que reputou aquilo, vamos dizer assim, com uma credibilidade no contexto da colaboração, para integrá-la à colaboração e ir atrás de obter uma verificação em procedimento criminal daqueles fatos. Isso vale para qualquer caso. Para qualquer caso. Então... Porque, não, a grande dificuldade é aquela história. Né? Normalmente não existe recibo de propina. Do mesmo jeito que eu não tenho também. As propinas que eu recebi não tenho. Então, passamos aqui mais um pequeno suspensão. Nós podemos prosseguir, então, doutora, se a senhora quiser tomar questionamentos Sim. acerca disso que já foi trabalhado na audiência. Explorar talvez algum ponto, né? Ou requerer que o colaborador explore algum ponto dentre aqueles que nós já tratamos aqui hoje. Certo. Ministro, boa tarde. Só para ficar bem claro, você acredita que a demora, o impedimento que você teve para começar a iniciar as tratativas para o acordo de delação foi essencial para que o acordo fosse tão difícil de ser obtido? Ou seja, houve um prejuízo para você essa demora com que o Edson acabou causando na procura pelo acordo? A gente já conversei sobre isso. Evidentemente que sim, porque logo que eu cheguei aqui em janeiro, quer dizer, se os advogados que eram os advogados do Paulo, dos quais eu tomei contato, o advogado do Júlio, que aconselharam a que eu fizesse logo a delação, que eu era dos primeiros, e inclusive pelo meu cargo, né? Porque eu fui o segundo diretor a ser preso, porque o Duque tinha sido solto. Né? Eu tenho certeza que a colaboração teria sido muito mais rápida e mais efetiva no sentido de vantagens, até de tempo. De tempo, porque eu fiquei... Não, sem contar o tempo que eu fiquei preso. Né? Quer dizer, essa posição, e aí eu não sei, aí a questão jurídica, porque chegava a ser, é o que eu falei, visceral, questão de princípio, dogma. Dogma, os advogados diziam, mas de jeito nenhum, não faça isso, não faça delação, não faça delação. Quer dizer, isso foi fundamental. Alguma vez você orientou o Dr. Edson Ribeiro a procurar o senador Delcídio Amaral para pedir dinheiro para que não houvesse a delação, ou o seu filho a pedir dinheiro, Bernardo Severo, a pedir dinheiro para que não fosse feita a delação? Não, vamos corrigir isso, isso é importante. Não, em nenhum momento, não, eu não pedi dinheiro só ao Delcídio, não. Eu pedi dinheiro a uma série de amigos. Mas com a condição de não delatar? Não, amigos não tem nada a ver com o assunto. Amigos que alguns contribuíram espontaneamente, por entender a minha situação, estava com os meios bloqueados, mas em nenhum momento eu condicionei, não, se me der, sei lá, 10 milhões de dólares, eu passo 5 anos na cadeia e depois eu vou embora para... Tá certo? Não houve isso, não houve. O que eu pedi é que aos amigos, e aí o Edson se mexeu, outros amigos que não tinham nada, que eu tinha que pagar o Edson também, tinha que pagar vocês, né? Vocês não são aqui de graça. Isso eu faço questão de dizer, doutor Márcio. Em nenhum momento eu condicionei o meu silêncio a pagamento ou a benefício monetário. Isso não... Alguma vez você orientou o Dr. Edson Ribeiro a dizer que você faria uma delação seletiva, tirando André Esteves da BTG não, e Delcídio Amaral? Não.
O seletivo aí que eles falavam, que foi dito que eu era seletivo, é que eu estaria, engraçado isso, eu estaria protegendo, isso me foi dito por um procurador, eu estaria protegendo o Fernando. Não, vou repetir a pergunta. Tá, mas... Alguma vez você orientou o doutor Edson Ribeiro a pedir dinheiro Não, em troca de uma delação seletiva? Não, nem seletiva, nem não seletiva. Nenhuma. Você sabia que o doutor Edson Ribeiro estava procurando o senador Delcídio Amaral para receber um contrato de honorários no valor de 4 milhões de reais? Não. Você sabia que o senador Delcídio Amaral havia contatado André Esteves para fazer o pagamento deste contrato de honorários? Eu nem sabia que o Delcídio conhecia o André. Algum momento, Edson Ribeiro sugeriu que, caso fosse feita uma delação, que fosse protegido o senador Delcídio Amaral? Não. Não. Houve. Afinal de contas, ele falou assim, não, nós temos que tentar proteger o Delcídio, afinal de contas, o Delcídio é seu amigo. Isso, se você vai fazer a delação, talvez haja uma forma de não envolver o Delcídio. É o que eu falei, é impossível. Alguma vez o Dr. Edson Ribeiro, ao retornar de Brasília, disse que o senador Delcídio Amaral tinha contato com algum ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e que estaria fazendo movimentações políticas? Em que contexto? No contexto da... Porque uma das coisas que aconteceu também é que, a partir de um certo momento, as visitas do Edson começaram a escassear, né? Aqui a Curitiba. Então, o meu contato era remoto, via Alessia, via o meu filho, que falava com o Delcídio. Quer dizer, então, não houve, o contato sempre foi assim, não, o Delcídio está ajudando. E a última foi essa que eu mencionei há pouco. Aí foi meu filho, meu filho vivia diariamente em contato com o Edson, né? Insistindo e persistindo, e literalmente enchendo o saco do Edson, né? Na linha porra, tem que fazer alguma coisa, meu pai está preso, cacete, meu pai está preso, porra. Né? E, não, questão de dias. Porra, questão de dias eu estou há um ano, né? E aí foi que surgiu essa última conversa, e meu filho falou, porra, pai, nós estamos sendo enganados. Porque, porra, essa história de que é amigo, que os garotos, os meninos... Primeiro que eu conheço a Dilma, aí eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um ano, quase 2 anos atrás, quando fugiu da responsabilidade, dizendo que tinha aprovado Passadina, porque eu não tinha dado as informações completas. Ela me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, que eu acreditava que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos, e preferiu, para livrar, porque estava em época de eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganado, é mentira. É mentira. Eu estou dizendo que isso não tem importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Certo. E, aliás, estatutariamente, aí o senhor conhece bem, estatutariamente, a responsabilidade na Petrobras de aquisição de ativos pertence ao Conselho, do qual a Dilma era presidente. Professor, voltando à questão Edson Delcídio. Em algum momento, Edson voltou com algum comentário, com exceção desse dos meninos, dizendo que Delcídio já estava... Foi esse comentário que já tinha... Aí eu não sei, um comentário que era muito repetido era esse de que estavam trocando o ministro do STJ. O nome eu não me lembro, não, porque esse aí é um chato, é um pentelho, desculpe as expressões. Agora vai entrar fulano, que esse aí é nosso. Esse aí, tranquilo, porque ele, como relator, os outros acompanham, né? Aí foi esse tipo de informação. E que o STF e o Delcídio já estavam conversando, não sei o que. Tal. Certo. Com relação à gravação, a ideia da gravação e a espontaneidade veio de Bernardo Severo? De Bernardo Severo. Bernardo Severo
com a sugestão do próprio procurador. Não, foi Bernardo. O Bernardo, ele tomou a decisão quando, com a sugestão seguinte, me expressei mal, não é a sugestão, quando ele viu que não tinha solução para poder apresentar uma prova que, de acordo com o procurador, fosse eficaz, Teria que apresentar uma evidência. tinha que apresentar evidência. Ele se armou, buscou os recursos, esse pessoal tem a garotada tem essa facilidade de smartphone, não sei o quê. Eu, por exemplo, não saberia. Primeiro, não saberia, nem teria a frieza de manter a conversa dele. Ele, por iniciativa própria, sozinho, é meu filho. Só para deixar claro, uma eventual sugestão do Ministério Público foi no sentido de que não poderia ser feito qualquer delação sem que houvesse uma prova sobre o assunto tratado na gravação, isso? É. A sugestão, então, foi que procurasse uma prova. Procurasse uma prova. A única prova que ele conseguiu imaginar foi essa. Porque que prova ele ia conseguir? Recibo? Certo. Né? No seu entendimento, alguma razão para Delcídio Amaral ter mentido sobre André Esteves, de que ele faria o pagamento, alguma coisa nesse sentido? Eu também não sei se Delcídio mentiu, porque, pelo jeito, o André estava disposto a colaborar. Quer dizer, Delcídio eu conheço Delcídio, não é a característica dele soltar dinheiro fácil. Ao contrário, é de receber. Então, ele deve ter buscado. E outra característica do André é a quantidade de dinheiro que ele tem. Né? Então, ele deve ter mostrado, depois que ficou sabendo que estava envolvido, deve ter dito, André, nós temos que... Tanto que o André coloca o avião dele. O Falcon para voar daqui à Espanha custa $50 mil, só o deslocamento dele. Certo. Então, a pergunta final é, com relação aos depoimentos, foram realizadas algumas reuniões com os procuradores da República, onde foram discutidos os assuntos trazidos nos anexos, correto? certo. Esses anexos foram entregues com a sua rúbrica para a Procuradoria-Geral da República na data da assinatura do acordo. Foram assinados no Complexo Médico Legal. Sim. Os assuntos, então, que estão nos anexos são de conhecimento da Procuradoria da República desde a época em que fizemos as reuniões? Faz 2 semanas, isso. Certo. Sem mais perguntas, então. Duas. Faz mais, né? Acho que é 3 semanas. Senhor Nestor, o senhor tem conhecimento do conteúdo do acordo que o senhor subscreveu? O senhor leu, o senhor tem conhecimento do acordo que o senhor subscreveu com a Procuradoria? Sim, Da colaboração, das condições. Aquilo que o senhor subscreveu, bem assim o conteúdo dos depoimentos que o senhor submete para fins de homologação, evidentemente representam a verdade e representam em relação ao acordo a sua vontade, sem reserva nem ressalva em relação a nenhum ponto. Sim. Tá certo.